A empresa, se ela puder te substituir pela inteligência artificial, ela vai te substituir? Vai. Isso é um fato. Deus não tem pena de você, Ele te ama. O mercado não tem pena de você e nem te ama. A gente chega numa empresa com a pessoa que trabalha na área sendo chamada de a menina do RH. Quando a gente sai de lá, eu já estou falando com a executiva, que está sentando na mesa definindo reuniões estratégicas. Pessoal, sejam bem-vindos. Mais um encontro Cérebro do Negócio é o nome desse podcast que tem a doutora Erika Belon como protagonista. Erika, bem-vinda a seu espaço. É um prazer estar com você. Mamba, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Pessoal, hoje o podcast, este aqui você vai ter que compartilhar, né, Mamba? A semana passada foi muito bom também, né? Foi muito bom. Mas esse aqui eu tô sentindo que vai ser fogo no parquinho. E a gente vai continuar falando aquilo que a gente começou a falar semana passada sobre a contratação. A gente falou muito dos funcionários novos, aqueles que chegam, aqueles que vão. Sim. Esse processo de contratação, Erika, qual é o segredo? O segredo é você saber exatamente por que você precisa contratar uma pessoa. Deixa eu explicar melhor para você, empresário. A maioria das vezes, a sua empresa, você acha que você está precisando contratar mais pessoas porque você não está dando conta. Mas, na verdade, a sua empresa está desorganizada. Extremamente desorganizada. A falta de processo me dá a falsa impressão de que eu estou com muito trabalho. E o fato de eu acreditar que eu estou com muito trabalho, eu começo a colocar pessoas para dentro da empresa sem critério nenhum. E o que é pior, se eu não tenho mapeado o meu organograma até para saber se aquele departamento exige pleno, sênior, júnior e a quantidade dessas pessoas, você pode ter certeza que você está deixando um caminhão de dinheiro na mesa com um funcionário desnecessário. Quanto em porcentagem, quanto que eu devo, enquanto empresário, saber de cada área que tem na minha empresa? Quanto eu devo saber de RH? Quanto eu devo saber de processos? Eu sou marceneiro. Sim. Eu sei fazer móveis. Sim. Agora eu preciso fazer um processo para 5, 6 funcionários. Agora eu preciso entender como continuo contratando. Assim, quanto que eu devo, enquanto líder, saber de cada área para me preparar para essas mudanças? Excelente pergunta. O fato de você conhecer a área, não necessariamente você precisa ser um especialista para aquilo. Então, por isso que vamos pegar a área de recursos humanos, você tem que ter um especialista lá. Mas o fato de você ter um especialista não redime de você a necessidade de você conhecer os processos. Então, você realmente não tem obrigação de saber como faz o cálculo para se calcular a hora extra, 80%, que na sua convenção coletiva está dizendo isso. Quem tem responsabilidade disso é o especialista de RH. Mas minimamente você tem que ter uma noção de bater o olho na sua folha de pagamento e rapidamente saber calcular se você está com a folha inchada ou não. Claro, porque senão acontece o risco que muitas vezes a gente vê nas empresas, né? Sim. Conversávamos no episódio anterior sobre aquele de quem que você quer que eu traga para trabalhar aqui na empresa? Sim. Né? Por um lado. Por outro lado, atender a demanda de cada setor, porque cada setor encontrou um problema e você não está sabendo. Esse também é um problema, né? Chega de financeiro, chega de operações. Sim. Preciso mais gente. Exatamente. Na verdade, você só precisa ter uma pessoa competente que resolva problemas. Se você hoje contrata um profissional júnior, ele só tem a capacidade de apoiar. Se você contrata um profissional pleno, ele vai apoiar, analisar e planejar. Agora, se você contrata um profissional sênior, ele vai apoiar, analisar, planejar e decidir. Se hoje o teu dia a dia já não compete mais, não tem mais horas para você tomar decisões, você precisa ter pessoas maduras e sêniores no seu time para que essas pessoas possam tomar decisões estratégicas por você. Agora vamos nos focar um pouco no responsável de RH. Certo. Aquele profissional que está trabalhando numa empresa e que tem nas suas mãos o processo de contratar novos funcionários. Ok. Como ele deve se preparar para uma entrevista? Olha só,
O maior problema que nós encontramos na nossa consultoria é porque a pessoa que está atuando na área de recursos humanos, ela não tem conhecimento da área de recursos humanos. Tanto que isso é tão grave para nós e causa um impacto tão forte na consultoria, a ponto de eu desenvolver um curso de formação de analistas de RH. Eu até aproveito e falo isso aqui. Se você busca esse curso, eu coloquei 35 anos da minha vida, estruturado em 15 módulos, para ensinar de fato o que é ser um RH estratégico. Porque as pessoas não sabem. Eles acham que RH se resume a contratar pessoas. E hoje, a inteligência artificial, ela já faz todo o processo de recrutamento e seleção. Então, se você é da área de recursos humanos, você é um empresário que está me assistindo, e você tem colocado, né, toda a sua segurança numa área que é ser recrutador, eu posso dizer para vocês que em menos de um ano isso já vai desaparecer. Hoje a gente já está lá na ponta final, que é o quê, Mamba? É saber fazer a pergunta certa na entrevista. Porque analisar currículo, inteligência artificial faz para mim, aplicar os testes com maior veracidade até do que se o ser humano fizesse para mim. Então, isso tudo eu não preciso mais ter um recrutador para fazer. Agora, eu ter uma pessoa com expertise, que é o líder da área, sabendo fazer a pergunta certa, é aí que mora o segredo. A gente falou em episódios anteriores sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e o sucesso que as pessoas de maior idade estão tendo com ela. Exatamente. Né? Porque está em saber fazer a pergunta. A pergunta certa. A mesma coisa se aplica agora nesse termo, né? Nesse Sim, ponto. Né? Exatamente isso. Por exemplo, qual pergunta não fazer? Vou dar um exemplo para você aqui. Qual pergunta não fazer? Por exemplo, quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? O que você vai fazer com essa informação? Nada. Que é diferente de você aplicar um teste de avaliação de performance e tirar a informação verídica daquilo. Cientificamente, né? Daquilo, exatamente isso. Né? Coisas do tipo, se você fosse um animal, qual você seria? O que você vai fazer com essa pergunta? Né? Com essa resposta ali? Você vai fazer o que com isso? Então são perguntas assim, sem pé nem cabeça, baixa umas coisas da internet, porque se ele responder que ele é uma águia, uau, ele é um empreendedor. Então, mas depende, né? Porque a águia voa sozinha, a águia não anda em bando. Aí você quer botar essa pessoa para trabalhar no time, ela vai se relacionar com as outras pessoas? Então, a gente não tem muito a ver, né? A gente tem que saber fazer a pergunta certa. Mas nesse histórico do estúdio de RH, de onde que surgem esse tipo de perguntas que hoje mudaram? E por que ficam? Por que as pessoas continuam fazendo? Falta de conhecimento, né? Tem uma frase que eu adoro que é: o dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. Então, se eu tenho um profissional da área de recursos humanos que não estuda, ele continua fazendo essas perguntinhas. Pergunta desse tipo: qual livro você está lendo? Aí a pessoa olha para você e fala: 50 tons de cinza. O que você vai fazer com essa pergunta? Aí o RH fica escandalizado, porque o candidato falou que leu um livro que tem um teor mais erótico no livro. Mas pera um pouquinho, é para ser verdadeiro ou falso? Então você quer que eu responda o quê? O monge e o executivo, né, para agradar o RH? Então é umas perguntas que, tipo, nem o RH muitas vezes lê, quanto mais o candidato. Exatamente, eu ia perguntar, será que o RH... Que livro que ele está lendo? Porque para você fazer uma pergunta como essa, você também tem que ter know-how para discutir o conteúdo do livro. Agora, se o RH nem lê, que é diferente eu vir aqui e trazer uma pergunta específica da sua área de atuação. Então, vamos pensar que eu esteja contratando para uma determinada área lá, sei lá, financeiro. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, né? Quem são as suas referências bibliográficas para você atuar na área? Mas para perguntar isso para você, minimamente eu tenho que saber quais são, porque senão morreu a pergunta ali. Aí você me responde: eu estou estudando fulano, fulano, fulano e fulano da minha área financeira. Tá, e eu vou fazer o que com essa informação? Nada. Então, perde-se muito tempo com dinâmicas do balão, estoura o balão, dinâmica da cadeira, dinâmica da gritaria. Tá, mas você quer tirar o que com aquilo? É o quê? O que você quer tirar
Porque, então, as pessoas inventam muita roda, querem inventar muita história, aí bota o funcionário para dentro, totalmente desqualificado, e aí bota a culpa na geração Z, né? É um passo para trás, então, né? Onde que eu quero chegar aplicando essa ferramenta? Porque a pergunta não é outra coisa que uma ferramenta. Né? Exatamente isso, né? E outra, RH que senta para fazer entrevista sem ter na mão missão, visão, valores, cultura, negócio, propósito da empresa. Às vezes o RH nem sabe o que é isso. RH que senta para fazer entrevista que não tem a descrição do cargo. Você vai fazer pergunta de quê? Quando eu não tenho a descrição do cargo, eu fico fazendo essas perguntas aleatórias. Se você fosse um super-herói, se seria quem? Superman? Aí a pessoa fala, não, seria o Batman. Ah, que legal. Nossa, ele vai ser o Batman. Aí o outro não gosta do Batman. Aí vai ler lá, o candidato respondeu o Batman. Não, quem gosta do Batman é meio depressivo, não vou... Então é umas coisas que eu falo... E olha, isso acontece. A gente entra em empresas para aplicar consultoria, que você fala assim, deixa eu entender o seu processo de recrutamento e seleção. E a gente vê muito isso nas empresas. É merecida a fama de medo que o RH tem dentro das empresas? De forma alguma, porque RH é recurso humano. Só que tem RH que é recanto da humilhação, né? Por quê? Porque existe uma falsa ideia de que o RH demite e o RH contrata. Não. RH é prestador de serviço. Quem contrata é liderança, é o líder da área. Quem demite é o líder da área. O RH tem que ser a área do acolhimento, o RH tem que ser a área do desenvolvimento. Então, o RH mal-humorado, que reclama de tudo, que não olha na cara do funcionário, que se acha a melhor bolacha do pacote, tem que ser demitido, tem que ser tirado do time, não está pronto para trabalhar ali naquela área. Porque como seria o cenário de uma entrevista, como é o cenário, porque acontece, de uma entrevista onde a pessoa responsável de RH, ou que trabalha no RH para fazer essa entrevista, ela acha que ela é superior que o candidato. Mas tem um monte. E ela vai... Tem um monte. E eu falo assim, às vezes quando nós vamos levar uma proposta, que às vezes eu não trabalho diretamente, eu só trabalho diretamente com o RH depois que nós entramos na consultoria. Mas não é o RH, é muito pouco o RH me procurar. Quem me procura é mais o empresário, ele que me procura, né? E é muito comum a gente chegar nas consultorias e o RH vem com essa prepotência, com essa arrogância, com essa necessidade de humilhar, não aceita muitas vezes o direcionamento e só tende a perder. Porque, na verdade, se a consultoria está entrando dentro da empresa, é porque o RH não está bom. E a gente precisa ter maturidade de entender isso. Porque se o RH estivesse rodando, se os funcionários estivessem performando, se a liderança estivesse atendendo às necessidades, o empresário não precisa ficar contratando palestrante de fora, consultoria de fora. Então, o RH tem que olhar para aquele cenário e dar graças a Deus ainda, porque está chegando profissionais com uma experiência maior, com uma expertise maior, onde ele pode vir aprender e se tornar parceiro da consultoria e não inimigo da consultoria. Uma palavra que a gente trouxe muito no episódio anterior é oportunidade. Oportunidade, exatamente. Então, o RH tem muita oportunidade. Eu falo que quando nós entramos dentro da empresa, eu estou levando 35 anos da minha experiência, mais 20 anos da experiência de outra consultora que nós temos, mais 10 anos de experiência de outra pessoa. Então, a gente leva 60, 70 anos de experiência ali dentro da empresa, né? E fora das experiências adquiridas em cenários diversos, né? Sim. Porque não é só a Erika Belon sentada nesse escritório, nessa estrutura, não. Você vai rodando por empresas e não só aqui, também fora. Fora, como a gente foi, África, né? Fomos para Portugal, Espanha, Itália, trazendo muito conteúdo, né? A gente roda, eu atendo empresas Brasil, Estados Unidos, Suíça, atendemos aí multinacionais que estão espalhadas no mundo todo. Então, a gente leva essa expertise. Quanto custa isso? Não tem dinheiro, né? A gente leva a experiência. Então, às vezes a gente recebe ali RH, que a pessoa olha aquilo como uma baita oportunidade. E é muito lindo isso, porque a gente chega numa empresa com a pessoa que trabalha na área sendo chamada de a menina do RH. Quando a gente sai de lá, eu já estou falando com a executiva, que está sentando na mesa definindo reuniões estratégicas. E quando a pessoa entende isso, que ela entende que a carreira dela vai mudar, ela só tem a ganhar.
Agora tem outras não. A gente chega lá, é a menina do RH e aí, infelizmente, a gente não consegue desenvolver. E o que o dono da empresa faz? Ele troca. Porque entre ficar com a menina do RH e fazer a empresa dele crescer, ele escolhe fazer a empresa dele crescer. Já aconteceu com você que o empresário escolhe a menina de RH e tira a consultoria? Não, graças a Deus, até hoje a gente não teve esse problema. Por quê? Porque a gente conversa na língua do empresário, que é apresentando o quê? Números. Eu não trabalho com feeling, eu não trabalho com percepção, eu trabalho com números, até porque a minha formação é exata. Então, o que eu entrego ali é número de performance e produtividade. Quando eu vejo, eu quero promover alguém, aí eu pergunto, qual foi o critério que você utilizou para essa promoção? Eu quero ver em números, onde que a performance subiu para a gente poder aumentar esse salário. Como eu também, eu quero demitir, tá? Partiu de onde essa demissão? Por que você quer demitir? Porque muitas vezes a demissão ela é pessoal. Muitas vezes. E triste dizer o que eu vou dizer aqui, muitas vezes o RH está envolvido nisso. Muitas vezes. O RH lá se junta com o líder da área, achando que o líder da área vai proteger o RH. Não vai. Porque na hora que a batata estoura, todo mundo dá um passo para trás. Às vezes o RH fica sozinho lá na frente, mas eu vejo essa imaturidade do RH, se junta com o líder da área, do comercial, do financeiro, enfim. Aí criam as suas historinhas para queimar alguém que às vezes a diretoria não quer mandar embora, mas o RH não tem a maturidade de enxergar isso, porque às vezes é uma demissão totalmente velada, uma demissão que foi estruturada para acontecer, e o RH, no final da história, o RH sai perdendo nessa. O público desse podcast são os empresários e são aquelas pessoas vinculadas às áreas de RH que querem performar, que querem melhorar, que querem crescer. Sim. Muitos deles estão trabalhando em empresas que não têm a visão de contratar uma consultoria. Sim. Então, esse conteúdo é para eles. Sim. Eles têm que aproveitar muito bem isso. Então, quais são algumas dicas que você poderia passar para essas pessoas que têm que preparar uma entrevista? Como que elas têm que se preparar para fazer uma entrevista? A entrevista ela tem que ser preparada, primeiro de tudo, não façam entrevistas no coletivo, achando que vai ganhar tempo. Esse tipo de contratação é péssima. Tem gente que coloca todo mundo dentro da mesma sala e começa a bater papo com todo mundo. Você está trazendo uma pessoa para mudar a realidade do seu negócio. Isso não é brincadeira. Não é a menina, entre aspas, do RH que tem que fazer essa entrevista. É o empresário. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mãos é a descrição da vaga. Estou contratando você para fazer o quê? Porque as perguntas que eu vou te fazer tem que nortear o serviço que eu estou te querendo contratar. Se eu contrato você aqui para pilotar o avião, não adianta eu ficar perguntando para você sobre a sua relação com seu pai. Eu preciso saber se você sabe pilotar o avião, senão você vai matar todos os passageiros da minha empresa. Então, eu tenho que ter a descrição de cargos na mão. Eu tenho que ter a visão do meu negócio. A visão do meu negócio é onde a minha empresa quer chegar. Eu quero me tornar o maior restaurante de comida caipira do estado de São Paulo. Se lá na minha visão está escrito que eu quero me tornar o maior, nessa entrevista, este funcionário tem que ter uma mentalidade dele querer ser o maior também. Porque se eu contrato uma pessoa, ó céus, ó vida, ó azar, isso não dá certo, eu acho que isso não vai funcionar, você nunca vai ser o maior restaurante, porque você só se tornará o maior restaurante se você tiver pessoas que pensem em ser o maior. Então, isso tem que analisar esse modelo mental ali, né? Eu tenho que ter na mesa os valores da empresa, porque eu preciso saber se você compactua dos mesmos valores que o meu. Eu atendi uma empresa aqui que um dos valores da empresa era Jesus Cristo. Agora, adianta eu contratar alguém que não crê? Ah, mas o Estado é laico. Aí começa a conversa chata. Ah, porque o Estado é... Mas a empresa tem dono. A pessoa bota o que ela quer. Então, não é a empresa que tem que se adaptar ao funcionário. O funcionário tem que se adaptar à empresa. E pronto, acabou. Eu dei aula numa instituição católica. Então, tinha missa. Tinha outras pessoas que trabalhavam com a gente que não eram católicos. Tinham evangélicos, tinham espíritas, tinham outras religiões. Aí tinha os chatos. Os chatos eram aqueles que ficavam reclamando que tinha que ir na missa. Mas foi você que quis trabalhar numa instituição católica. Você sabe que lá vai ter missa. Então, essas coisas, esse tipo de comportamento, de valores, eu preciso extrair na entrevista. Outro ponto. Se você pegar aqui o Boticário.
né? A franquia do Boticário. Você vê as meninas do Boticário trabalhar mal arrumada? Elas estão maquiadas? Sempre, sempre. Você não vê as meninas do Boticário trabalhando de Crocs. Você não vê as meninas do Boticário trabalhando sem estar maquiada. Então, é um critério para trabalhar naquela empresa. Eu preciso acordar isso na entrevista. Fulana de tal, para trabalhar com a gente aqui, olha só, é roupa social, para você tá tudo bem? Olha, aqui precisa que trabalhe de cabelo preso, para você tá tudo bem? Olha, aqui a gente precisa que trabalhe maquiada, para você tá tudo bem? Então, estes acordos têm que ser na entrevista. Por quê? Porque não adianta eu colocar para dentro da empresa e depois a pessoa falar assim, mas eu não uso salto, eu só ando de Crocs. E esse é meu direito de andar de Crocs. Não, mas eu não uso maquiagem. Eu quero trabalhar aqui no Boticário, mas não uso maquiagem, porque é meu direito não usar maquiagem, porque você está sendo preconceituoso. Então, é umas coisas, sabe, que isso você já tem que identificar na entrevista, para você não ter problema depois. É assustador durante o processo de entrevista, ou deveria ser assustador no processo de entrevista, um candidato que já chega perguntando sobre benefícios sociais, sobre férias, sobre possibilidade de desenvolvimento dentro da empresa, antes de começar a entrevista. Você deveria se assustar com esse candidato ou qual deveria ser sua reação? Não, eu acho que a gente não tem que se assustar. Eu acho que as pessoas, elas têm realmente que exigir tudo. Tudo. É direito dela o benefício? Ela tem que exigir tudo. Desde que ela dê resultado. Eu não tenho problema nenhum de pagar um salário de 20 e 30 mil reais aqui. Se o meu colaborador me fizer faturar 300, 500 mil, qual é o problema de pagar 20 mil para ele? Se ele faz eu faturar 500 mil. O problema é que as pessoas querem ganhar 20 mil, mas não quer faturar. Aí fica ruim, né? Mas se é direito, tá tudo certo. Agora, as pessoas também precisam ter o bom senso. Tudo nessa vida é equilíbrio, é o bom senso. Eu ainda nem mostrei o que eu sei fazer. É quando eu mostrar, quando o nosso resultado... Eu falei outro dia numa entrevista que eu dei a respeito do Zuckerberg, né? As pessoas falam, mas ele anda de jeans e camiseta, tanto que agora ele mudou radicalmente a imagem dele, ele já não tá mais assim. Mas o resultado chega antes dele. Quando o resultado nosso chega antes da gente, a gente pode ser um pouquinho arrogante. Agora, enquanto seu resultado não chega antes do que você, é melhor ser humilde. Eu diria que a arrogância, ela precede a ruína, né? Isso é bíblico, né? Então, não é bom para ninguém ser arrogante. Para ninguém. Mas nem resultado eu tenho, que arrogância eu quero ter. Eu posso contar aqui um caso. A gente estava fazendo um processo de contratação, uma pessoa que mora na rua aqui do escritório. Então, quando o funcionário mora na rua da empresa que ele vai trabalhar, ele não tem o Vale Transporte. Porque ele mora na calçada. Aí, a pessoa, antes de vir fazer a entrevista, ela já armou uma confusão aqui dentro. Ela chamou em todos os nossos WhatsApp, porque eu tenho o direito de receber, porque eu consultei na internet, é meu direito de receber o Vale Transporte. Você acha que eu vou contratar? Eu não vou contratar, porque eu já sei que vou ter problema. Então, este bom senso... Aí, se não bastasse isso, essa semana entrou em contato de novo. Daí não quis a vaga. Aí não quis. Já que não posso receber o Vale Transporte, eu vou ficar atuando numa outra área comercial. Beleza. Aí essa semana me escreveu. Olha, eu tô precisando muito do emprego. Será que você não pode me contratar? Eu abro mão do Vale Transporte. A pessoa mora na rua. Ele ia fazer um favor para você. Ele ia fazer um favor. Então, esse tipo de mentalidade, infelizmente, está desempregado. Aí o RH encontra esse tipo de coisas durante a entrevista Sim. ou no processo. Sim. Agora, o que acontece com aquele candidato que é muito esperto e ele se prepara com tudo aquilo que a empresa quer escutar? Sim. Ele vai lá e faz a entrevista perfeita, mas entra e não é tudo aquilo. Tem como o pessoal da RH identificar que alguém está falando mais do que é verdade, que está mentindo? Sim, sim. A testes de avaliação de performance a gente já consegue identificar ali. Você não deixa nem entrar. Hoje, Mamba, para você fazer uma contratação errada, você tem que errar muito. Porque da mesma maneira que o sucesso deixa pista, o fracasso deixa rastro.
Você tem que buscar informações sobre essa pessoa. Você tem ferramentas hoje que adianta muito ali a hora que você vai buscar. Então, é só mesmo como botar para dentro, errar feio mesmo, cara, você tem que querer mesmo, porque se você coloca 5, 6 ferramentas, é impossível que uma ferramenta não aponte alguma coisa que está errada nesse candidato. Agora, tem coisas que saltam à vista no primeiro momento, né? Sim. Você já viu chegar alguém para entrevista acompanhado da mãe? Já. E aí, como que é essa E sensação? vou falar mais para Como é vocês, isso? tá? É mais os meninos. As meninas é menos. Porque as mães criam uns meninos que infelizmente vai sofrer muito na vida. Porque essas mães não entenderam ainda que elas não são donas desses meninos. E elas também vão se frustrar quando esses meninos arrumarem a namorada e eles derem mais valor para a namorada. E todo mundo que está assistindo aqui sabe que isso acontece. Ponto, acabou. Então hoje a gente tem isso, tá? Muito de mãe vir com o rapaz para a entrevista. Mais os meninos do que as meninas. As meninas acontece também, mas é menos. Mas são meninos de quê? 20 anos? 19 anos? Não, 25, 26, 28. Eu já tive um caso aqui de um rapaz de 36 anos, que a mãe veio segurando o envelope com o currículo, e na hora que eu chamei para entrevista, ela pediu para entrar, porque ele era tímido e não falava. Como foi o desenlace disso aí? Eu falei para ela que ela podia aguardar na recepção, que eu ia conversar diretamente com ele. E, na verdade, eu não contratei, porque eu sabia que a gente ia ter problemas com isso, até vale a pena compartilhar aqui, é contar o milagre, mas não contar o santo, né? Ele acabou indo trabalhar de estagiário numa multinacional, que a gente é muito conhecido, e a gente acabou abrindo portas para ele. E aí ele ficou uma semana lá, recebo a ligação do diretor da multinacional, desesperado, que o fulano tinha sumido. Mas como sumiu? Ele saiu para almoçar e a gente viu que nas câmeras aqui que ele foi embora. Largou o computador ligado, largou todas as coisas, ele foi embora. E aí eu precisei ligar para a mãe, né? Liguei para a mãe, olha, aconteceu alguma coisa, né? Porque me ligaram da empresa dizendo que o fulano foi embora. A mãe, ai, Érica, puxa vida, eu ia te ligar mesmo. 36 anos. Eu ia te ligar mesmo. Ele saiu de lá porque ele não conseguiu se adaptar à comida, porque ele só come a minha comida. Detalhe, a multinacional tem 4 restaurantes. Inclusive restaurante para quem tem precisa de uma alimentação especial, como diabéticos, celíacos e tudo mais. 36 anos. Essas características, não sei se são dessa pessoa, mas hoje está tendo uma grande variedade de desordens. Sim. O TDAH, Sim. o autismo. São elementos que o RH tem que estar atento para identificar. Sim. E como eles têm que agir ante o risco da percepção de ser pessoas que estão deixando de lado os outros, discriminando os outros. Olha só, essas características neurodivergentes, né, que é o TDAH, o Down e tantas outras, né, o autismo, enfim, a área de recursos humanos, ela não tem know-how para necessariamente identificar, mas a empresa, ela pode buscar isso fora, com um psicólogo, com um neuropsicólogo, enfim, com as pessoas realmente que são capazes de fazer esse diagnóstico. A partir do momento em que eu levanto a bandeira da inclusão e vou colocar essas pessoas para dentro da minha empresa, é uma responsabilidade da área de recursos humanos criar este ambiente inclusivo, porque não adianta eu contratar e depois eu não saber lidar com essas pessoas, né? Não adianta, eu vou ter muitos problemas com isso. Mas eu tenho colaboradores que têm aí alguns graus de autismo e trabalha super bem, porque a gente tem que extrair aquilo que eles têm de melhor, né? O que eles têm de melhor. Da mesma maneira que eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm TDAH. Então, a gente precisa, enquanto gestor, criar estratégias para que esta pessoa venha performar, porque o cérebro dela funciona de uma maneira diferente.
Então, por isso que a liderança tem que estudar, o RH tem que estudar, e a liderança mais ainda, porque ele vai passar o dia dele com esse colaborador. Eu tinha aqui na última das perguntas a melhoria contínua, a preparação contínua, o estudo contínuo. Você já se adiantou e falou disso. Quanta responsabilidade existe no líder para promover um interesse real das áreas para continuar estudando precisamente coisas que não têm a ver com a sua especialidade? Sim. Porque esta questão da inclusão é delicada. Sim. É delicada em todos os entornos, né? Tanto religioso, tendência sexual, desenvolvimento mental, está aí. E às vezes eu sou da área financeira, eu não tenho para que estudar sobre isso, mas preciso, né? Quanta responsabilidade tem um líder para que a equipe esteja inteirada sobre isso? 100%. Eu gosto muito de comparar a liderança com a família. Se você é o pai e a mãe que consome no almoço Coca-Cola, refrigerante, tem uma alimentação péssima, qual é a chance do seu filho levantar o bracinho e falar para você, eu quero comer brócolis? 0. Ele não vai fazer isso. Ele vai repetir o seu comportamento padrão. Então, muito mais do que eu ficar criando estratégias para o meu time querer aprender, sou eu, líder, mostrar no exemplo que eu faço isso. Porque as palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. Então, se o meu time me vê lendo, se o meu time me vê numa reunião discutindo e citando autores de livros, agora, não adianta a liderança exigir se nem ela também estuda, se nem ela lê. Então, tudo vai começar pela liderança. A liderança tem que entender que esta aprendizagem contínua ela é fundamental, inclusive para mantê-lo no cargo. Porque sim, a empresa, se ela puder te substituir pela inteligência artificial, ela vai te substituir? Vai. Isso é um fato. Não adianta gritar, berrar, é o que eu falei. Deus não tem pena de você, Ele te ama. O mercado não tem pena de você e nem te ama. Então, a gente tem que entender e olhar para a gente, em cima da nossa expertise, o que é que a inteligência artificial me faz de insubstituível. Porque se todas as atividades que você faz hoje, ela é substituível, não precisa mais de você. Você vai em hotéis maiores, né? Você pega algumas redes de hotéis nos Estados Unidos, hoje nem recepcionista praticamente tem. Você chega lá, tem a máquina, você vai passar o seu cartão, já cai a chave do seu apartamento, você abre o seu apartamento e vai fazer o seu check-in automático. Antigamente você tinha a camareira que ia no quarto para anotar se você consumiu alguma coisa do frigobar. Hoje não. Você abre o frigobar, ele já comanda automático. Você tirou a garrafa de água lá dentro, já comandou. Então eu já não preciso ter mais uma camareira disponível ou a quantidade de camareiras disponíveis dentro do hotel para atender. Então eu preciso olhar para a atividade que eu faço hoje e me perguntar onde eu não sou substituível. Porque por mais que a robotização trabalhe pelo homem, tudo bem que o sentimento de amor vai continuar sendo um privilégio do ser humano, mas naquilo que a máquina puder me substituir, vai substituir. Vai. Tem uma equipe formada por um líder que você trouxe e colocou à disposição dos empresários. Esse que está aí. Sim. Como que foi esse processo de montar uma equipe com essas características? A gente está falando de Cristo, mas não desde um ponto de vista religioso. Não. Esse livro aqui, para quem não conhece, são os 8 pilares da liderança de Cristo. É um livro onde eu entrego a metodologia de recrutamento e seleção que nós usamos dentro do processo nosso de consultoria, tá? Quando você vai fazer uma análise, porque quando eu fui escrever, eu precisava ter um parâmetro de comparação. Então, eu escolhi Jesus como esse parâmetro, que Jesus, as pessoas podem até não acreditar nele, mas a história é contada antes dele e depois dele. Até hoje se fala do time que ele tinha. E eu quis buscar nessa expertise de Jesus quais foram as características que ele usou, quais foram os critérios que ele usou para trazer essas pessoas para dentro da empresa, para dentro do time dele, né? Considerando que eram pessoas que não tinham a mínima condição de sonhar. Poderia dizer até que era um RH estratégico, né? E estragado, né? Nada estratégico, né? Porque ele pega as pessoas realmente zeradas e dali ele faz. Mas o papel fundamental não é a pessoa que ele contrata,
É ele enquanto líder, é a disposição dele de treinar, é a habilidade dele de trazer o perfil certo para fazer o que tinha que fazer, porque ele tinha que ter líderes no time dele, ele precisava ter pessoas que fossem mais acolhedoras. Então você tinha Pedro, cara, tacava fogo no mundo ali, colérico, né? Um temperamento muito colérico. Aí você tinha João, conhecido como apóstolo do amor, então era uma pessoa que mais acolhia. Aí você tinha Judas, que foi o traidor, mas tinha uma habilidade analítica absurda, porque ele cuidava da logística e do caixa. Então, Jesus tinha muita clareza do projeto que ele tinha e de qual era o perfil de pessoas que precisava estar ali para chegar onde ele queria chegar. Então, hoje só fracassa quem quer fracassar. Quem quer fracassar. Primeiro porque tem aqui, ó, o método aqui está completo. Não dá para dizer assim, fui enganado. Não dá, gente. Com a quantidade de ferramentas que tem aí, Érica, mas não dá para a gente avaliar caráter. Não, caráter não dá. Claro que não dá, não tem ferramenta ainda para avaliar caráter. Mas as pessoas deixam rastros. Então você procure o rastro dela que você vai encontrar. Érica, são muitos anos de experiência, muitas horas de experiência. Fecha esse episódio que a gente conversou muito sobre o processo de contratação com uma última dica para quem está no RH das empresas. Você que trabalha na área de recursos humanos, eu tenho uma dica para você. Primeiro de tudo, você precisa ter uma formação na área, para você não ser mais reconhecida como a menina do RH, para você deixar de ser a pessoa a última a saber. Mas para você ter uma formação estratégica para sentar na mesa com o empresário e definir o headcount da empresa. Talvez você nem saiba o que é headcount. E se você não sabe, isso é um problema para você. Você precisa ter um vocabulário corporativo para dizer que você está crescendo. Porque é desta maneira que você vai ajudar o empresário a crescer. E você que é empresário, se você hoje não tem um RH estratégico que senta com você para definir para que rumo a sua empresa está levando, você não tem um RH. Talvez você tenha, no máximo, um DP, que é um departamento pessoal. Mais uma aula para vocês com conteúdo que, sem dúvida, pode abrir muitas portas, pode solucionar muitos problemas e que está aqui de graça no YouTube para vocês compartilharem, assistirem. Isso que eles têm que fazer, né, Érica? Exatamente isso. Obrigado, Érica. Eu que agradeço.